Tá tudo, ela ó. de Tudo. todo mundo no mesmo tom. Isso aqui Ah, é a estrela Amém, da minhas vida. irmãs? é? A Marta, a gente não tá ouvindo você. Seu microfone tá desligado. É o símbolo que tem na bandeira de... Ah, tem uma galera aqui. Olha lá, dá tchau, irmãs. Cumprimenta aí as irmãs. Colocar um celular virado para elas e um para vocês. É Da verdade. microfonia, né? Da microfonia. E o Daí. nome da irmã? Eu já perguntei. Acho que ela não tá Não. com o telefone. Eu acho que não. Irmã, qual que é teu nome, irmã? Você? É Tati? É a Você que é a Tati? Hã? Sim. É a Tati, né? Ô, Tati! Agora que ela me viu. É a Tati. Vamos lá, então? Vamos. Então vamos lá, vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para a Angélica tá fazendo essa oração para a gente iniciar, tá bom, irmãs? Amém. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Sim, meu Neste Deus. momento, Senhor, colocamos a nossa mente e nosso coração Sim, cativa a Jesus. Tua obediência, a Tua Amém, autoridade. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. É verdade. Abre meu o Deus. céu, Pai, desça Teu reino, que nós podemos aprender, Pai. Sim, Que venha, meu Senhor, ao Deus. nosso coração, não só na nossa mente, e que nós podemos praticar o que vai ser falado aqui hoje. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, Graças a glória a Deus. Deus. Amém, você arruma, Pai? Então vamos lá. A minha câmera tá virada? É que a gente tá com o celular deitado para poder pegar. Um pouco. Ah, tá, porque a imagem de vocês tá virada. É, mas só porque Hoje dá pra deixar, né? É porque não tem mais. Entendi. Hoje vai dar pra deixar. Que aí hoje nós estamos em 6 de novo. Né? Pegou bem no meio. Pegou. Estão vendo bem? Sim. Então vamos lá. Pelo nosso manual hoje, nós vamos para a quarta lição. E dá para dizer assim sobre essa história? Eu não sei. Quanto mais eu estudo, mais eu gosto. Que para mim é uma das melhores. A história de Ana. Porque é uma história assim. Aparentemente a gente acha que é o sofrimento de uma mulher simples, mas na verdade tem algo muito maior, muito mais divino, né? Novamente é a soberania de Deus sendo glorificada através da vida de mais uma mulher. Então vamos lá, vamos pegar a referência do livro. Você sabe qual que é, Dilma? Dilma chegou falando ali. É, Não sei se Samuel você viu. 1:5, não é? 1:5, né? Então vamos lá, aqui eu estudei 3 textos aqui. Vamos pegar a referência então. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir aí. Não gosto do maridiano. Vamos lá. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha que interessante onde a gente começa aqui, né? Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, no nosso livro aqui, no devocional, ele começa falando sobre a questão de dias de muita tristeza, dias de angústia. E eu acho muito interessante a gente começar por essa reflexão, como está no nosso guia aqui, porque qual de nós aqui não tem passado, ou está passando, ou já passou dias de angústia? Posso afirmar anos de dificuldades e angústias, dias de espera, dias onde o Senhor fica silencioso, não fala uma palavra. Quem nunca passou por esses dias?
Então, o devocional, ele começa trazendo essa reflexão para nós e ele traz a vida de Ana. Ana, ela era diferente das outras mulheres que a gente viu. Ela tinha um marido que a amava. Essa personagem, ela já começa diferente, porque o seu marido devotava todo o seu amor por ela. Os meus alunos, quando eu trabalho as histórias bíblicas com eles na sala de aula, eles questionam muito essa questão da poligamia. Perante Deus ele não aceita esse perfil, né, do homem ter várias esposas. Mas o povo de Israel, no decorrer dos anos, eles foram se afastando muito, né, do padrão, das coisas do Senhor. E eles começaram a adotar costumes. E aí, essa questão da poligamia era um costume atual. A gente pode ver que a maior parte dos homens da Bíblia tinham mais que uma esposa. Então, Eucana tinha 2 esposas. Então, a Bíblia vai dizer que a que ele mais amava chamava Ana e a outra Penina. Então, o texto apresenta ali, a primeira apresentação do texto para nós é que Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. E que entre Ana e Penina havia uma grande rivalidade, não por parte de Ana, mas por parte de Penina, porque Penina ela queria chamar a atenção também de Eucana, e ela aproveitava que, como ela tinha a madre dela aberta, ela tinha mais filhos e ela se achava melhor do que Ana. Então, eu acho bem interessante o contexto também que ele abre para nós aqui. Porque o maior conflito na vida de Ana era na sua casa, dentro da sua família. E talvez muitas de nós passamos os nossos maiores conflitos dentro da nossa casa e com a nossa família. O que eu acho interessante aqui, e eu gostaria de trazer para nós, é a personagem Penina. Como ela era dentro de casa como esposa. Então, ela era uma mulher que gostava de trazer a inquietação no lar. A bandeira de paz não existia para ela. Muito rixosa, a Dilma colocou aqui para nós. Ela era briguenta, ela gostava de irritar todos os dias Ana, e com isso ela mexia com a estrutura da família toda. Então eu faço uma primeira pergunta para nós: como nós somos em família? Será que nós somos rinchosas, briguentas? Uma palavra assim que eu vejo que é muito importante a gente usar: controladoras. Sabe? Porque às vezes nós somos controladoras e nós não percebemos. Como será que nós somos dentro da nossa casa? Às vezes até dominadoras, né? Dominadoras. O marido muitas vezes não consegue nem assumir o seu papel de esposo, porque eu, como mulher, não deixo, né? Esta semana eu estudei a história de Maria e de José na escola, com os alunos. E até conversei com os meus alunos a respeito disso. Deus usa muito as mulheres. Deus fala com as mulheres de diversas maneiras. Mas, quando a gente olha o retrato bíblico, nós vemos sempre Deus falando com os homens de uma maneira diferenciada. Principalmente quando se tratava de proteção, provisão, né? Então a gente vê José recebendo o anjo ali várias vezes para falar com ele.
Porque o papel do peso da casa fica para o homem, né? A estrutura, eu tinha uma pastora maravilhosa e ela sempre me ensinava desta maneira, que a estrutura familiar é como uma casa. Verdade. O homem é o telhado da casa e a mulher é a coluna. Então tem papéis que são para os homens e tem papéis que são para nós mulheres. E um não aguenta o peso do outro. Tem que estar dividido. Então a gente vê assim, Deus falando com Maria no primeiro momento e anunciando para ela as boas novas, mas todas as outras vezes nós vamos ver o anjo Gabriel falando com quem? Com José. E nós muitas vezes, na nossa maneira dominadora, controladora, rinchosa, briguenta, raivosa, com vários hormônios, né, que muitas vezes precisam ser dominados, né, pelo Espírito Santo, que tem dia que eu falo assim, Senhor Jesus, tira esse negócio para falar, né, esses demônios da minha vida, porque a coisa tá, porque para mim, gente, uma TPM é uma coisa de doido, sabe, eu sei que a menopausa, ela traz também irritação, nervoso, coisa que a gente não quer, mas está presente na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer assim, que a casa de uma mulher cristã não pode haver gritaria. Minhas amadas, você não sabe como é que isso me afronta. Porque eu falo alto, quando eu vejo o barraco já tá sabe, gritando, meu filho, Davi, esse tipo de coisa. Então a palavra de Deus fala que nós mulheres devemos ter uma postura, né? E eu quero trazer essa primeira reflexão para nós. Como que você está sendo usada no ambiente da sua casa, no ambiente da sua família? Como está a sua estrutura física, emocional e espiritual? Você quer controlar tudo e todos e não dá conta? Porque a gente não dá conta, né? Você quer estar tipo com o controle da televisão o tempo todo, dando play, dando pause, trocando de canal da sua casa, da sua família o tempo todo? Não tem como. Não tem como. Cada um tem o seu papel. E para nós foi deixado a sabedoria. E como a sabedoria é necessária para as nossas vidas. Então, que nesse primeiro momento a gente possa estar fazendo essa reflexão na vida de Penina, trazendo para as nossas vidas. A Bíblia diz que Penina, ela mexia com a estrutura da casa de tal forma que o texto vai dizer aqui, ó, lá na página, no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Você viu que Penina tinha 10 filhos. Penina tinha 10 filhos. Ana nem O que é importante é que Deus que fechou a mão. Mas Penina, ela atormentava Ana de tal forma que ela não conseguia nem se alimentar. Ela se encontrava deprimida. Então é muito importante nós olharmos para a nossa vida, fazermos essa avaliação e ver se nós estamos sendo Ana ou Penina dentro da nossa casa. Quando a gente olha para Ana, nós percebemos pelo texto que Ana, ela dava sempre a parte excelente dela. Mesmo que ela ainda não vivia a vontade de Deus, ainda que tudo na casa dela estivesse de alguma forma matando os seus sonhos, a sua realidade, ela estava num momento onde os seus sonhos, né, estavam quase por serem enterrados, ela não desistia de oferecer sempre a melhor
parte para o Senhor. Eu conheço mulheres que, quando passam por muitos problemas, elas costumam até abandonar a fé. Tem uma irmã, eu conheço uma irmã nossa que ela passou por alguns problemas e ela questionou tanto esses problemas que ela passava, tanto que ela acabou abandonando a fé, porque ela questionava Deus. Ela questionava Deus o tempo todo. Mas não é isso que o texto quer trazer para nós, né? O texto, ele vai trazer uma revelação muito poderosa sobre este sofrimento. Então, eu acredito que o sofrimento para as nossas vidas é um treinamento de guerra. É um treinamento para que nós venhamos nos fortalecer em meio à dor. Lembra que a gente viu a mulher questionando aonde ela deveria adorar? Ela estava tão amarga, tão dura, que ela não achava nem lugar mais para adorar, lembra? Ela já não conseguia mais acessar a presença de Deus. E ela questionou Jesus sobre o lugar de adoração. Então, muitas vezes, nós nos encontramos tristes, como o livro abriu para nós, o devocional. Nós temos muitas peninas na nossa vida, nós temos dificuldades que fazem com que naturalmente, pelas coisas do mundo, a gente acabe desfalecendo na nossa fé e às vezes até abandonando a fé. Então nós temos que observar como está a nossa vida. Como eu estou no meu devocional diário? Será que eu tenho parado para ler um trecho todos os dias, refletir? Será que eu tenho parado para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo? Não é o que eu quero, as minhas intenções em oração, mas a intenção do Senhor para a minha vida. Eu ando com alguns problemas de família e às vezes na madrugada eu acordo com o Senhor me dando uma direção. E essa noite eu acordei com ele falando a respeito de um assunto da minha casa e ele perguntava para mim por que eu não estava fazendo a vontade dele a respeito daquele assunto. Por que eu estava agindo do jeito que eu achava pela lógica, pela minha racionalidade, né? E ele dizia para mim, não é para você agir desse jeito. Você já perguntou para mim como é para você se comportar, como é para você agir? E realmente, gente, eu ainda não havia me posicionado diante do Senhor desta forma, sabe? E hoje a minha oração ela já foi diferente e eu já senti um peso que estava sobre mim começar a ser transformado. Então o Senhor, ele quer abrir os nossos olhos nesse texto. Que todo sofrimento nas nossas vidas, perguntas que não têm respostas ao longo dos anos, ciclos que se repetem muitas vezes, estão nos fazendo, com o passar dos anos, perder a nossa essência. E muitas vezes nós estamos vivendo a fé de uma forma mecânica. Vou lá no domingo, me apresento no culto, faço meu devocional, tá tudo bem, oro, apresento só minhas intenções, o que Deus tem para falar não interessa, porque eu não quero ouvir, porque eu quero fazer tudo do meu jeito. Ou às vezes eu nem percebo que eu estou fazendo isso, né? Então, Ana, por mais que ela tinha um sofrimento, o texto, ele vai nos mostrar que ela tinha muita responsabilidade em relação ao relacionamento dela com Deus. Porque o texto fala assim, Ana dava uma parte excelente. Então, o excelente é o melhor que nós temos para oferecer. O melhor que nós temos a oferecer. E o texto continua dizendo assim,
E assim o fazia ele de ano em ano, 7, ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Nós já falamos sobre isso. Então, mesmo com a tristeza, Ana não abandonou a sua fé. E o texto vai continuar dizendo assim. Essa parte eu já li, Eucana pergunta. E 11. E voltou um voto, né? E voltou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos. 11. Se benignamente atentares para minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana, quando ela sobe para o seu sacrifício anual, ela está ali chorando, amargurada, triste, sem comer, até em jejum. E a Bíblia vai dizer que ela faz um voto com Deus. E eu acredito que esse voto é o nosso ponto-chave aqui. Amém. Ela diz assim no texto, que se o Senhor ouvir ela e der para ela um filho varão, darei por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça não passará navalha. Naquele período, em Israel, havia um voto que se chamava o voto de Nazireu. E esse voto, ele podia ser feito por um mês, por um ano, por 10 anos, por algum período. Então a gente vê Sansão, é apenas esse exemplo que a gente tem na Bíblia, e depois o de Ana. Sansão, seus pais, né, consagraram ele ao voto de Nazireu. E a única pessoa que poderia desfazer o voto eram os pais, quando eles faziam o voto. Então, mesmo que Sansão quisesse desfazer o voto, ele não podia. Você pode ver que Sansão não podia cortar os cabelos, era um homem forte, Sim. inteligente, foi um grande juiz de Israel, mas foi desobediente e perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Uma das particularidades do voto de Nazireu é que ele não podia beber nem vinho, não poderia passar a navalha na cabeça e não poderia tocar em defuntos, em pessoas mortas durante aquele período. Então é como eu disse para vocês, poderia durar um mês, uma semana, um ano, 10 anos, ou algum período, ou o resto da vida. Então Ana, ela dá um passo de fé aqui. Porque ela não tem ainda esse filho. É verdade. Tudo que ela queria era um filho. Ela ainda não tem esse filho. Ela faz a oração e ela coloca este detalhe. Eu te darei este filho para o resto da vida. Quem aqui gostaria de pedir algo para o Senhor e depois que você recebe, você vai dar para o Senhor? Você vai, que nem ela amamentou, 3 anos, levou na casa do profeta e entregou. Quem aqui teria coragem? Quem aqui teria coragem de fazer um voto desse, cumprir um voto desse? Pegou o bebezinho ainda, né? A mulher tá chorando há 10 anos, porque Penina teve 10 filhos, então vamos contar aí 10 anos já chorando, né? Por cima. Uns 15 anos, porque a mulher não ia ter assim, filho. Chorando, deprimida. Que mais? Se sentindo, né? Assim, na verdade, o meu texto aqui vai falar que era uma posição de desgraça para uma família quando uma mulher não tinha filhos. Então ela vivia nessa posição. Então a posição de Ana era uma posição
condição terrível. Mas quando ela chega diante do Senhor, ela não é uma mulher que oferece qualquer voto. O que o texto começa dizendo? Que ela oferece com excelência. Então, quando ela se prostra diante do Senhor, ela não sabia o que estava acontecendo espiritualmente por detrás dos bastidores. Ela não sabia de uma. E essa oração de Ana foi motivada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No exato momento que Ana faz esse voto, Israel está passando pela maior decadência da história. A casa de Eli e seus 2 filhos, Rofiné, né? Rofini e Finéias, eram sacerdotes junto com seu pai. Eli era um péssimo pai, porque ele não colocava limite nos seus filhos. Verdade. Os filhos se levantam como sacerdotes, começam a profanar o templo, roubando como é que eu posso dizer? As primícias das ofertas, se prostituíam com mulheres dentro do templo. Israel estava clamando por um rei e a decadência espiritual estava instalada sobre Israel, tanto dentro do templo quanto fora do templo. E aí o Senhor pega uma família, que é a família de Eucana, era da casa de Levi, era da casa de sacerdotes, porém não estavam no templo praticando e trabalhando. O Senhor trabalha duramente na vida desse casal. E o texto vai dizer aqui que Ana teve a sua madre fechada. Ana não era estéril. Ana teve a sua madre fechada por uma intervenção divina. E muitas vezes eu quero dizer para vocês, nós estamos passando problemas porque é o próprio Deus que está colocando ali a barreira do céu. O próprio Senhor, porque em tudo Deus tem um propósito. Verdade. Então Deus faz essa mulher passar pela prova da fé, permanecer fiel, permanecer obediente, porque Deus precisava de um profeta que tivesse essas características no seu caráter, no seu DNA. Porque dali viria o primeiro rei de Israel, que seria Saul, depois Saul, né? E depois Davi, e eles precisariam de um homem com muita sabedoria para auxiliar esses reis. Ana não conseguia enxergar o projeto de Deus para a vida dela. Muitas vezes nós estamos passando por problemas gigantescos, com peninas atormentadoras, não é assim? Verdade. Nas nossas vidas, estamos sendo envergonhadas na boca do povo, porque a nossa vida não rompe, porque a gente anda em círculos, não é assim? Porque a vida financeira está uma derrota, muitas vezes, porque o casamento não vai bem, os filhos estão escolhendo caminhos terríveis. Mas é os crentes, né? Nós estamos vendo muitos no meio do percurso como é que é a palavra, gente? Apostatarem da fé, se divorciarem realmente do evangelho, né? E porque as pessoas, elas não conseguem suportar muitas vezes o calor do processo. E o processo é necessário nas nossas vidas. Em tudo que é muito grande, é necessário o calor do processo. Verdade. Tudo que vai ter uma projeção de glória muito grande na nossa vida, é necessário o
calor do processo. Esta mulher, este homem, Eucana e Ana, foram processados de todas as maneiras. Mas eles não sabiam que da descendência deles levantaria o maior juiz da história. Depois de Moisés, não existiu outro profeta como o profeta Samuel. E eu achei tão interessante que a tradução de Samuel é ouvido por Deus. Então eu fiquei maravilhada de ver esse detalhe. Quando eu fui estudar a parte histórica de Israel, nesse momento, eu fiquei assim impressionada, porque eu vejo as pessoas ministrando e elas focam só na dor de Ana, na dor, depois na vitória que ela ganha esse filho. Só que na verdade, a vitória que Deus deu para essa mulher não foi só para a casa dela. A vitória que Deus entregou na mão dessa mulher foi para a nação. A nação ganha um homem. A Bíblia vai dizer que Samuel foi o profeta mais íntegro da história. O mais correto. O mais correto. Lembra que havia na casa de Eli um problema seríssimo na vida tanto do profeta quanto na vida dos filhos do profeta? E quando Eli prepara ali Samuel, ensina ele a ouvir a Deus, né? Israel se mete numa briga violenta com os filisteus por causa da arca. E quando Eli está sentado lá na cadeira lá, as irmãs acredito que conhecem essa história, está sentado lá na cadeira, chega a notícia de que seus filhos haviam morrido na batalha. Eli cai para trás da cadeira, morre na hora. Sua nora está grávida, sente as dores de parto, né? E lança uma palavra terrível sobre Israel. E toda aquela família, todos os homens daquela família morrem por causa do seu pecado. E Samuel assume como juiz de Israel. O ponto-chave dessa história é muito poderoso. O nosso sofrimento, naquilo que nós estamos sendo envergonhados. Aqui o texto diz aqui para mim, né? A vida desgraçada, muitas vezes, que nós vivemos em algumas áreas da nossa vida, é nessa área que o Senhor vai te levantar. É nessa área que o Senhor vai abrir os olhos das pessoas e ver que Deus, Ele é Deus. E Ele pode fazer coisas grandes, coisas que nós jamais imaginamos, através do nosso testemunho de sofrimento. Ele vai usar todo o seu sofrimento, tudo aquilo que você está passando, que as pessoas estão apontando, para que a glória dele seja resplandecida. Então essa história, ela nos dá esperança para que nós possamos viver coisas grandes. Coisas grandes e que as pessoas vão ficar surpreendidas, Fabrícia, de ver. Porque eles vão dizer assim, ó, não é essa fulana aí? Mas não é ela? É sozinha? O quê? A fulana? É sozinha? Gente, essa história ela é muito profunda. Nós limitamos a nossa visão espiritual em relação aos nossos problemas. Isso serviu muito para mim, essa história.
eu vi ela dessa forma. Porque hoje, na minha casa, só eu estou servindo a Deus. Meu marido não se encontra mais. Minha filha não está nos caminhos do Senhor. Perderam, né? Tem um filho adolescente que está vindo aí. E às vezes eu me assusto com o mundo e aquilo que ele tem oferecido para os jovens, porque eu trabalho dentro de escola. E eu vejo as coisas terríveis dentro da escola acontecendo. E por muitas vezes eu me entristeci e declarei palavras sobre mim mesma e a minha casa de falta de esperança. Mas hoje, vendo em cima do panorama histórico de Israel sobre a vida de Ana e Eucana, eu vejo que o que Deus tem para fazer é maior do que eu posso imaginar. Hoje eles estão nessa posição, mas amanhã as pessoas ficarão admiradas de ver o que Deus vai fazer na vida dos meus, na vida dos seus, Amém. talvez na vida financeira, talvez alguém aqui que não se conforme com a vida espiritual que está levando, talvez essa pessoa anda se arrastando espiritualmente, isso entristece, essa pessoa quer sair dessa posição, quer alcançar as águas profundas e tem sentido uma barreira muito grande, sabe? Talvez uma enfermidade que muitas vezes vem na nossa vida para entristecer, trazer medo e fazer muitas vezes com que a gente não consiga olhar nem para o futuro mais. Deus tem, através das nossas dores, coisas grandes e poderosas para mover. E nós temos que permanecer como Ana, sermos obedientes e excelentes na presença de Deus. Amém? Amém. Acredito que fazendo um panorama, né, dentro dessa história e olhando para o futuro, quando eu estudei o Cântico de Ana, Israel ainda não tinha rei. E Ana, na sua oração, fala da postura de um rei, mas também vai falar da postura do Messias como rei. O voto de Nazireu, ele não é um voto simples. Ele é um voto que fala de separação e santidade. Ana escolheu declarar sobre Samuel palavras de fé, dizendo que seu filho seria santo e separado para servir a Deus. Amém. E Jesus vem lá no futuro, pelas mãos de uma mulher simples, da tribo de Judá, e nasce ali o último Nazireu e o maior de todos, que foi Jesus, o maior homem santo, o maior homem separado e o maior juiz de todos os tempos e pela eternidade. Justo, né? Justo juiz. Amém? Que nós possamos guardar essa história no nosso coração, olhar para os nossos problemas com um olhar de esperança, olhar para os nossos problemas com fé, tomar muito cuidado com as vozes espirituais que nós ouvimos das trevas, que fazem com que a gente questione a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes é próprio Deus que
que está movendo. Quando a gente vê ali o profeta Elias, que ele vai para Sarepta. Então a gente vê ali a tradução de Sarepta, que é panela o quê? Panela de purificação. Olha só, Eli estava com um monte de problema que ele precisava ser tratado. O Senhor manda ele para Sarepta, para panela de purificação. A panela chamada Sarepta era a panela que purificava o ouro e a prata. Então o Senhor diz lá em Apocalipse, né? Que nós devemos comprar ouro do Senhor. Ouro que foi purificado no fogo. Então, esta noite, minhas amadas, que nós possamos comprar esse ouro do Senhor. Ana aceitou passar pela panela de Sarepta. Ana escolheu, junto com Eucana, serem obedientes. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles puderam viver a glória de Deus. Amém? Eu vou estar encerrando aqui. Se as irmãs quiserem abrir os microfones para nós estarmos conversando um pouco e falando um pouco mais desse texto maravilhoso que eu peguei só um pedacinho, daí dá para tirar muita coisa. Dá para tirar uns 30 tipos de pregação daí. Né? Mas o nosso é um estudo. Eu quis trazer alguns pontos chaves para nós. Alguém tem alguma coisa a dizer? Pode ficar à vontade, minhas irmãs. Pode falar. Não, o que é engraçado assim, não cita nome de filho nenhum de Penina, né? Isso. Então, quer dizer, os filhos dela praticamente não teve valor, Porque ela usava os filhos como? né? Pra arruinar a vida da outra. E o filho de Ana foi? Pra ser assim, pirraçar, né? Filho pra pirraçar. Alguém falou do filho dela?